bem-vindos ao Ateliê Sara Criações. Hoje a gente vai de costura criativa e na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer o viés contínuo, uma técnica muito legal usada tanto no patchwork como na costura criativa. A gente vai aprender a transformar um quadradinho desse de 30 por 30 em mais de 2 metros de viés. Aí uma técnica muito legal, que além de otimizar o seu tecido, personaliza as suas peças, porque você vai poder fazer o seu próprio viés, dando um toque de personalidade às suas peças. Você vai poder fazer o viés, colocar o viés que você quiser, da estampa que você quiser, aí fazendo uma harmonia legal nas suas peças. Então vamos lá aprender a costurar. A gente vai pegar o nosso tecido de 30 por 30, cortar um quadrado de 30 por 30, aqui o quadrado, né? E vai marcar uma diagonal aqui com um lápis ou com uma caneta, com o que você quiser, né? Uma diagonal dessa ponta até essa ponta. Eu peguei minha régua, coloquei aqui nas diagonais do quadrado e fiz uma linha, né? Dessa linha você vem e corta toda essa diagonal. Vai pegar a tesoura e vai cortar toda essa diagonal na linha. Depois que você cortou a diagonal aqui do quadrado, você vai pegar aqui o seu quadrado e vai marcar o meio dele, ó. Vai colocar essa ponta aqui com essa ponta e vai marcar o meio, como eu fiz aqui, marquei o meio. Na outra ponta aqui também você vai fazer a mesma coisa. Pegar aqui e identificar o meio e vai marcar. Por que que a gente faz isso? Porque a gente vai juntar agora essas pontas, ó. Uma ponta com uma ponta e na marcação que a gente fez, colocar meio com meio. E meio com meio e alfinetar o meio. Aqui. A gente alfineta aqui também essa outra pontinha. Alfinetou tudo e agora a gente vai para a máquina costurar. Aqui na nossa máquina a gente vai estar costurando o nosso viés e vai fazer uma margem de costura aqui de meio centímetro, mais ou menos meio centímetro com um ponto bem pequenininho. Então a gente vai pegar o nosso tecidinho, né, vai fazer uma costura a mais ou menos meio centímetro de margem, né, eu vou afastar aqui minha agulha toda para a direita, meio centímetro com um ponto pequenininho para a costura não se desfazer. E vamos lá começar a nossa costura. Aqui tá a nossa costura, mais ou menos meio centímetro. Feita essa costurinha, você vai abrir, vai passar, abrir ela no ferro e depois a gente vai fazer outra costura. Então, depois que a gente passou a nossa costura, a gente abriu toda a nossa costura aqui, né? O nosso pedaço de tecido ficou com essa figura aqui geométrica, né? Agora a gente vai marcar a largura que a gente quer, o nosso viés, e vai fazer linhas ao longo de toda essa peça aqui, ó. Eu vou querer um viés de 3,5, que geralmente é o que eu mais uso. E aí, com a minha régua, eu vou marcar linhas com a largura de 3,5 centímetros. Aqui eu tô com o lápis 8B, que ele marca muito bem. E eu vou fazer ao longo do tecido dessa peça, linhas com 3,5 centímetros. Vai ficar uma linhazinha aqui fina, né, que depois você vai descartar, mas todas elas ficaram aqui com 3,5 centímetros. Então, ao longo dessa outra borda aqui, a gente vai fazer, nas linhas que a gente fez, vai afastar meio centímetro, vai fazer a marcação daqui pra cá, algumas marcações de meio centímetro aqui, aqui, aqui,
e também aqui desse outro lado. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai juntar esse lado com esse outro lado aqui. Só que eu não vou juntar uma linha na outra, eu vou pular uma linha e vou colocar aqui meu alfinete, aqui nessa marcação que eu fiz de meio centímetro. E aqui, ó, juntando as duas marcações. Alinhando aqui, juntando aqui, colocando alfinete, bem na marcação que a gente fez. Depois de alfinetado aqui em todas as nossas marcações, a gente vai lá para a máquina costurar. Então, aqui na nossa máquina, a gente vai continuar costurando a meio centímetro com um ponto pequenininho. Enfia aqui a agulha e vai arrumando aqui o tecido para ele não ficar com nenhuma preguinha. Depois de costurada meio centímetro, a gente vai novamente abrir essa costurinha aqui no ferro. Depois que a gente foi lá no ferro, a gente passou a nossa peça, passou aqui, ela ficou como se fosse um tubinho, né? Então, a gente vai começar a cortar nas linhas que a gente fez, ó. Eu vou começar a cortar aqui dessa primeira linhazinha aqui. Você percebe que aquela marcação que a gente fez com que as nossas linhas todas se encaixassem aqui quando a gente costurou. Todas elas estão encaixadinhas. Então, agora a gente vai cortar aqui em cada uma das linhas. E você vai girando o tubo à medida que você for cortando. À medida que a gente vai cortando, a gente vai girando tudo. E aqui a gente pode ver, terminando de cortar aqui a nossa tira de viés, de um simples rolinho, a gente tem mais de 2 metros de viés. Então, tá aqui a nossa técnica pronta. Aí você só vai ter um pouquinho de trabalho para fazer as marcações, mas vai otimizar muito aí o seu tecido no seu ateliê. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente aprendeu a como fazer viés a partir de um quadrado, porque geralmente quando a gente vai fazer viés, da forma convencional, a gente estraga um pouco do tecido, e essa forma ela otimiza o seu tecido, porque é a partir de quadrados que a gente faz o nosso viés, né? E você aí vai determinar o tamanho do quadrado que você vai querer. 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50. E quanto maior for o quadrado, mais quantidade de viés você vai ter. Então, você vai poder fazer o seu próprio viés, personalizar as suas peças aí, decidindo a estampa que você vai fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima aula.